Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Seguinte, eu sei que eu estou um pouquinho atrasado. Eu tinha intenção ontem de fazer uma leitura semanal pra gente, as energias da semana e pra gente. Então, hoje é terça-feira, eu devia ter feito ontem. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado, mas nada é perfeito nesse mundo, né? Se nós somos humanos, quer dizer que não somos perfeitos. Então estamos buscando a perfeição. Então vamos lá, vamos ver o que sai. Então vamos ver as energias dessa semana contando a partir de hoje, né? Hoje até domingo, mais ou menos. Vamos ver o que temos. Temos aqui um tarô de arcanos maiores. Quem assiste as minhas lives, eu uso bastante esse tarô aqui para iniciar a live, uma mensagem inicial da live. E vamos usar ele para ver o que sai. Então vamos lá. O que eu vou perguntar aqui? A energia central dessa semana. O que estamos trazendo de aprendizado da semana passada, energia central dessa semana, os aspectos positivos dessa semana, os desafios dessa semana e um conselho, uma orientação para a gente nessa semana. Lembrando que eu estou fazendo uma leitura coletiva, as energias coletivas. Se você quer fazer uma leitura particular na sua energia, me chama, entre em contato comigo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. Acesse o Instagram e entre em contato comigo por lá. Se você estiver assistindo pelo Instagram, é só me mandar um direct também para saber informações de como fazer um agendamento particular, tá bom? Vamos lá? Como estão as energias dessa semana? O que estamos trazendo da semana passada? As energias centrais dessa semana? Os aspectos positivos dessa semana? Os desafios dessa semana? E uma orientação pra gente nessa semana. Vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ver o que sai. Então, o que estamos trazendo de semana passada? Energia central dessa semana. Os aspectos positivos dessa semana. Os desafios dessa semana. E uma orientação pra gente essa semana. Vamos ver o que temos? Então eu tô com as cartas aqui na minha mesa, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês rapidinho. Aqui, ó. Vamos ver o que nós temos. Então, trazendo da semana passada, a gente tem o arcano da Imperatriz. É uma carta feminina, é uma carta que fala do nosso lado feminino, da energia feminina e também das mulheres, literalmente falando, né? Podemos estar falando de mulheres literalmente falando, por exemplo, é uma carta que representa a nossa mãe, é uma carta que representa questões maternas, é uma carta que representa a maternidade, é uma carta que, se você for mulher, é uma carta que pode estar representando você. Se você for do gênero masculino, é uma carta que pode estar representando ou mulheres ao seu redor, mulheres ligadas a você, ou o seu lado feminino, o nosso lado feminino, independente do nosso gênero. Todo ser humano possui dentro de si o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. E o arquétipo feminino que a Imperatriz traz pra gente é o lado, a energia ligada à sensualidade, à sexualidade, a energia ligada à criatividade, a energia ligada à produtividade, à fertilidade, à sensibilidade, aos sentimentos, às emoções, à intuição, todas essas energias que a gente entende elas como a polaridade feminina, a Imperatriz fala dessas energias. Então talvez estejamos trazendo essas energias da semana passada para cá. Perceba, se questiona se na semana passada você fez algum projeto criativo, se você fez algum hobby que envolve criatividade, que envolve arte, por exemplo. Arte também tem a ver com a Imperatriz. Questões femininas. A Imperatriz geralmente é retratada gestante, né? Tem uma barriga bem discreta aqui, que traz pra gente essa ideia da fertilidade e também da gestação de alguma coisa nova. Alguma coisa nova que vai nascer. Pode ser uma gestação literalmente falando, ou uma gestação simbólica, né? Por exemplo, um projeto que vai nascer, um empreendimento que vai nascer, ou um trabalho que vai nascer. Mas, antes de nascer, antes de vir à luz, ele vai passar por um processo de gestação, né? E talvez na semana passada, ou a gente iniciou essa gestação, ou a gente percebeu essa gestação, ou de fato a gente deu à luz a alguma coisa, enfim. Uma das coisas que a Imperatriz pede pra gente, como arquétipo feminino e como arquétipo materno também, é a gente tomar cuidado com os excessos. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Pega um vasinho de planta. Se você não colocar água nesse vasinho, você vai matar a planta. Se você colocar água demais nesse vasinho, você também vai matar essa planta. O excesso de amor, o excesso de cuidado, o excesso de carinho,
O excesso das coisas pode afogar, pode abafar e pode matar também, né? Então, o lado talvez um pouquinho mais desequilibrado da Imperatriz pode ser o excesso das emoções, o excesso dessa necessidade de cuidar. Essa coisa de cuidar tá dentro da Imperatriz também. Então, perceba esses dois lados. Tem um lado equilibrado, onde ela traz pra gente que, de repente, semana passada nós cuidamos de alguma coisa, ou cuidamos de alguém, ou nós fomos cuidados por alguém, né? Essa coisa de cuidar de outro ser, ou cuidar de alguma coisa também, nutrir, sustentar um ser, sustentar alguma coisa. Mas também o excesso também atrapalha. Se você está cuidando demais e você não está deixando aquele ser crescer, se desenvolver sozinho, você também está atrapalhando o processo de aprendizado desse ser. Então, o excesso também atrapalha. Faz sentido para vocês, gente, que vocês estão recebendo essa mensagem? Como é uma leitura coletiva, uma leitura mais aberta, me falem aí se está fazendo sentido, comenta aqui, eu adoro quando vocês comentam aqui, então comenta, me diz aí se está fazendo sentido. Energia central dessa semana, a gente tem a sacerdotisa. É uma das cartas que eu mais gosto no tarô, é uma das cartas que eu gosto muito. Ela também traz muitos aspectos, um deles é o silêncio, a reflexão, o segredo. É uma carta que pede por mais silêncio físico, né? Às vezes a gente quer falar muita coisa, a gente quer fazer muita coisa. É uma carta mais silenciosa e nesse processo de silêncio a gente deixa de se voltar para fora e a gente se volta mais para dentro. É um processo de interiorização. É bem parecido com essa explicação que eu estou dando, é bem parecida com o eremita. Mas a sacerdotisa ela fala bastante dessa coisa do silêncio, né? Então, nesse processo de silêncio, a gente se interioriza, a gente percebe questões dentro da gente que precisam de atenção, a gente precisa observar essas questões. De repente, a gente passa um tempo ali, de repente tem algum nozinho no nosso coração, algum peso no nosso coração e a gente não quer olhar para aquilo, a gente quer estar sempre na vibe positiva e de repente não, de repente é necessário a gente olhar para dentro e reconhecer que talvez existam alguns pesos. Porém, não vai ser falando, né? Não vai ser no meio do barulho, fazendo barulho, no meio do barulho, que a gente de fato talvez vai perceber esses pezinhos que tem no coração. Talvez seja necessário um silêncio. Dentro dessa ideia de silêncio, também é uma carta que pede para a gente observar segredos. E existem vários lados disso aí. Um deles é que de repente é necessário você guardar segredos essa semana. É muito comum, infelizmente, a gente ter uma ideia nova, a gente está empolgado com um projeto novo, a gente está empolgado com uma coisa nova que está acontecendo, e a gente querer sair falando para todo mundo. A gente quer falar para fulano, quer falar para ciclano. E nesse processo, isso é um processo perigoso, porque o olho gordo da pessoa, a inveja da pessoa pode azedar o meu projeto, pode azedar aquilo que eu estou construindo. Isso é uma coisa que existe, que acontece. Então, por exemplo, já aconteceu com vocês de vocês começarem um relacionamento novo, começarem a namorar, e aí começou a postar foto no Instagram, foto no Facebook, começou a fazer várias declarações públicas, e não demorou muito e aquele relacionamento começou a azedar? Percebe essa coisa do segredo? Como que é importante aquelas coisas que são ótimas, que são maravilhosas, a gente guardar pra gente? O importante é nós vivermos aquilo. Talvez não exista necessidade dos outros ficarem sabendo, porque existe o grande risco dos outros colocarem olho gordo em cima. E aí fica uma reflexão. Você está se relacionando para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa que se relaciona, que você é uma pessoa transante, ou você está se relacionando pelo prazer de se relacionar? E o prazer de se relacionar não exige que a gente saia contando para todo mundo, que a gente saia publicando. As melhores coisas, as coisas mais gostosas da vida, é muito gostoso a gente viver aquilo de maneira íntima, né? Sem precisar, de repente, correr o risco de outras pessoas colocarem energias ali que vão azedar aquilo que a gente está construindo. Outro aspecto da sacerdotisa também, dentro dessa ideia de segredo, é que algum segredo pode estar sendo guardado de você, alguma coisa pode estar sendo oculta de você, e talvez essa semana você perceba isso, você intua isso. Por exemplo, alguma coisa pode estar meio escondida dentro do relacionamento, alguma coisa pode estar meio escondida dentro do âmbito do ambiente de trabalho, dentro da família, sabe? Coisas ocultas. A sacerdotisa também fala dessas coisas um pouquinho mais ocultas, um pouquinho mais escondidas, e ela pede pra gente observar essas coisas. Sonhos, prestar atenção nos sonhos, os sonhos são super simbólicos. A gente tem o nosso querido Jung, Carl Gustav Jung,
o trabalho dele de psicologia analítica tem uma parte muito importante da psicologia analítica é a análise dos sonhos. Não que seja a maior parte ali, né? Mas é uma parte muito importante do trabalho, é a análise de sonhos, né? Analisar o conteúdo simbólico dos sonhos. É o seu inconsciente tentando conversar com você. É o seu inconsciente tentando se comunicar com você. Tentando te mostrar as suas sombras, tentando te mostrar os seus problemas internos, suas questões interiores, tentando te mostrar coisas que estão fora da sua consciência, que talvez estejam na sombra. E os sonhos é uma ótima maneira do inconsciente tentar estabelecer essa conexão. Tentar mostrar para você coisas que estão dentro de você, mas que quando você está acordado, quando você está consciente, você não percebe aquilo. Então fica a dica, essa semana observar os sonhos. É um hábito muito bom, gente, principalmente para quem está conectado com o esoterismo, quem está conectado com a magia, quem está conectado com esse universo mágico maravilhoso. É muito importante o hábito de manter um diário de sonhos. Fica a dica para essa semana. De repente, se você ainda não tem um diário de sonhos, você começar um diário de sonhos, tá bom? E a sacerdotisa é uma carta bem intuitiva, ela fala muito de intuição, então presta atenção na sua intuição nessa semana. Talvez vão acontecer revelações nessa semana. Sacerdotisa também é uma carta de revelações. Então talvez essa semana o universo, a espiritualidade mostre coisas para você sobre a sua vida, sobre a sua jornada, sobre a sua evolução espiritual, sobre suas questões kármicas. Talvez essa semana o universo mostre essas coisas para você. E dentro disso a gente tem essa ideia de revelações, coisas sendo reveladas para você. Então presta atenção nisso, tá bom? Aspectos positivos, a gente tem o Sol, que delícia, uma carta linda, gostosa, que fala de alegria, de sucesso, de felicidade, de coisas dando certo, de coisas fluindo. É uma carta que fala sobre a nossa criança interior, a consciência da nossa criança interior e também essa criança interior estando livre, solta, espontânea. Como é que está a sua criança interior? Como é que está a sua espontaneidade, por exemplo? Você é uma pessoa espontânea? Você se permite ser você mesmo, você mesma? Ou você fica se podando? Você fica ali medindo os seus atos, seus gestos, com medo do julgamento das outras pessoas, com medo do que as pessoas vão falar, do que elas vão dizer, do que elas vão pensar. E talvez elas não estejam nem prestando atenção em você, mas às vezes a gente, quando baixa aquela insegurança nossa, a gente fica assim, tem ninguém prestando atenção na gente, mas eu fico lá, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou dar uma desmunhecadinha aqui porque fulano vai achar tal coisa, eu não vou falar alguma coisa aqui porque fulano vai pensar tal coisa. E aí você vai podando a sua espontaneidade, você vai podando o seu ser, enquanto que o seu ser, o seu espírito, ele quer liberdade para se expressar. Ele quer liberdade de ser você mesmo. E o Sol, uma das características dele é isso, é a nossa essência brilhando, a nossa essência sem medo de brilhar, não termos medo de sermos grande, não termos medo de sermos nós mesmos. O Sol pode estar trazendo essas questões para a gente no âmbito coletivo essa semana, pode ser um grande convite para a gente essa semana. Consciência, o Sol fala sobre consciência também, né? Termos consciência de alguma coisa, ganharmos consciência sobre alguma coisa, expandirmos a nossa consciência, ganharmos consciência sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui nessa encarnação. Para que é que descemos aqui nessa Terra? O Sol pode ser essa consciência sobre isso. Aconteceu alguma coisa durante a semana que vamos ganhar consciência acima disso. Desafios dessa semana. A gente tem um Mago. O Mago é uma carta de iniciativa. Talvez essa semana a gente precise começar alguma coisa nova, talvez a gente precisa iniciar alguma coisa nova e talvez a gente tenha medo disso. Talvez isso tire a gente da nossa zona de conforto, talvez a gente não se sinta preparados ainda para sair dessa zona de conforto, para iniciar alguma coisa nova. O Mago também fala sobre o conceito de que nós estamos criando a nossa realidade. Estamos constantemente criando e modificando a nossa realidade com as nossas vibrações, com a nossa vibração mental, com a nossa vibração emocional, com a vibração física, né? Construindo as coisas fisicamente e com a nossa força de vontade. Essas 4 energias que eu comentei agora são as 4 ferramentas na mesa do Mago. Com essas 4 ferramentas aqui, nós estamos criando a realidade, estamos modificando a realidade, estamos produzindo. E esse processo leva tempo.
Então, por exemplo, se você está há 10 anos ali mergulhado, imerso numa energia conflituosa, com isso você está criando ao redor de si uma realidade e um cenário conflituoso. Se você da noite para o dia mudar seu padrão vibracional, não vai ser da noite para o dia que o cenário externo vai se reconfigurar. Vai ser necessário um tempo, né? A gente está um tempo ali numa queda. Quando a gente muda o nosso padrão vibracional, vai ser necessário um tempo para a gente fazer essa curvinha aqui para cima, e não é da noite para o dia, talvez leve tempo. Mas é necessário uma frequência, essa palavra é importante dentro do esoterismo, gente. Uma frequência para a gente fazer essa curva para cima. Então, um exemplo para ficar mais fácil é que nem quando a gente cair na academia, para quem gosta de academia. Eu não gosto, mas respeito quem gosta. Mas percebe que não adianta nada você, num dia só ir na academia e nunca mais ir. Você tá pagando um mês lá, mas você só foi um dia e o restante do mês você não foi. Aí depois você vai uma vez de novo e fica 2 semanas sem ir. Aí você vai uma vez de novo e fica 3 semanas sem ir. Não surge efeito, não tem efeito. É necessário uma frequência maior. Então, olha essa palavra, uma frequência ali. É necessário todo dia você está indo, ou pelo menos dia sim, dia não, mas é necessário uma frequência. E quanto maior for a frequência, melhor são os resultados que você colhe. Então, nesse processo energético que o mago traz pra gente, é a mesma coisa. Quanto maior for a frequência dos seus pensamentos bons, das suas emoções boas, melhor vão ser os resultados que você vai colher. E quanto maior for a frequência de pensamentos ruins, de pensamentos conflituosos, de energias ruins, de emoções ruins, quanto maior for a frequência, maior vai ser a incidência dessas coisas na sua vida também. Então o mago deixa um convite pra gente, nesses últimos 7 dias. Qual foi a frequência de pensamentos que você teve? Nesses últimos 7 dias, quais foram a frequência emocional sua? Foi uma frequência polarizada no positivo ou foi uma frequência polarizada no negativo? Me conta. Então, o mago como situação de desafio, a gente está vendo os desafios aqui com o mago, os desafios dessa semana. Talvez essa semana a gente perceba que não estávamos numa frequência muito boa. Talvez essa semana, como estamos entrando em lua crescente, aquilo que a gente semeou na lua nova, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, e se a gente estava numa frequência ruim, a gente semeou coisas ruins, talvez essas coisas que a gente semeou na lua nova estão crescendo nessa lua crescente, e essa semana o mago vem aqui mostrar pra gente que, assim, olha, isso aqui que você está vivendo é porque você estava naquela frequência ali, ó, porque você está vivendo essa frequência. O mago pode estar dizendo isso pra gente essa semana. Então vamos ficar espertos, vamos ficar atentos essa semana, o que é que estamos colhendo essa semana, e a gente observar que a nossa realidade somos nós que criamos. É fácil a gente sair de uma realidade e criar uma realidade nova? Não é fácil, talvez leve tempo. Se você está há 10 anos, que nem eu falei, né, imerso numa energia não tão boa, talvez seja necessário também 10 anos para você fazer essa curva aqui. Mas se você nunca começar, nunca vai acontecer. Né? Então é necessário que a gente comece, que a gente ganhe consciência, que a gente comece. Faz sentido, gente, para vocês que estão escutando essa mensagem aqui? Deixa um comentário, gosto muito quando vocês comentam, me fala se está fazendo sentido essa mensagem. E agora um conselho, uma orientação para essa semana. Eita, a gente tem aqui o enforcado, ou o pendurado, como eu prefiro chamar essa carta. O pendurado. No aspecto mais geral da carta, é muito comum as pessoas dizerem, né, a gente encontrar esse significado de que representa uma situação parada, uma situação estagnada, uma situação que de repente não está andando, que não está fluindo, energias paradas. Isso é um significado mais geral da carta, porém estamos vendo ela como um conselho. O que a gente pode perceber como um conselho? O âmbito da carta que fala sobre a gente encontrar outras perspectivas. Olha só, né? A gente vai encontrar outras perspectivas sobre o que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente está colhendo, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente conversou agora há pouco sobre o mago. Então, se a gente percebe que a gente estava cultivando coisas negativas, se a gente percebe que a gente estava com o nosso padrão vibracional, mental, emocional, físico, né, de estar fazendo as coisas fisicamente, e com as nossas motivações, essas 4 energias, que são as 4 ferramentas da mesa do mago, de repente estávamos usando errado essas 4 ferramentas, estávamos numa energia meio negativa, meio conflituosa,
Com isso, a gente percebe que estamos construindo uma realidade, uma vida negativa, uma realidade de desafios, com muitos desafios. E o conselho é a gente observar isso e tentar encontrar outras perspectivas. Se a gente estava numa frequência negativa, por que a gente estava na frequência negativa? Ah, eu estava preocupado com dinheiro, por exemplo. Estava preocupado com estabilidade material. Beleza, será que tá dando certo você continuar ruminando essa preocupação? Tá dando certo? Tá surgindo efeito? Se não tá dando certo, o pendurado pode estar pedindo outras perspectivas. Olhar para a situação por outro ponto de vista, por outros ângulos. Eu dei o exemplo profissional de trabalho e dinheiro, mas veja na sua vida, na sua vivência, o que faz mais sentido para você. Percebe se aquilo que você estava fazendo até hoje estava dando os resultados que você está querendo. Se não está dando resultado, se não é o resultado que você estava querendo, Einstein dizia pra gente que pra gente colher resultados novos, a gente precisa plantar coisas novas. Então o pendurado pode estar pedindo revisões, rever, olhar por outro ponto de vista, rever as nossas escolhas, rever aquilo que a gente estava vibrando e de fato perceber que de repente a gente não quer mais aquilo. O próximo arcano depois do pendurado é a morte, né? Morrermos para essas vibrações ruins, encerrarmos essas vibrações ruins e renascermos em uma vibração nova, renascermos em um ser novo. Mas para isso, talvez essa semana vai pedir pra gente mudança de perspectiva, mudança de hábitos, hábitos externos e hábitos internos também. Os internos talvez sejam mais difíceis da gente perceber e da gente modificar eles. Revisões. O pendurado pode estar pedindo revisões pra gente, a gente encontrar outras perspectivas. Acho que é isso. O que vocês acharam? Deixa um comentário aqui para eu saber o que vocês acharam, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo.